Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1046 de 14 de julho de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. A empresa francesa Lexful revelou que um único servidor mal configurado expôs a operação completa de um operador de phishing e levou à identificação de 3 campanhas ativas contra contas Microsoft 365. Tudo começou quando uma varredura de rotina, no fim de abril, encontrou um servidor em Budapeste rodando um HTTP server em Python com a listagem de diretórios aberta ao público. Com isso, ficaram acessíveis as configurações de phishing, os logs de roubo de credenciais, os instaladores de ferramentas de acesso remoto e até os arquivos de sessão do Telegram do próprio operador. As 3 campanhas usam variantes do Evil Gene X, uma ferramenta de código aberto para ataques de adversary in the middle. O primeiro operador, rastreado pela Lexful como Codemado e supostamente localizado no Egito, roda uma plataforma que faz proxy das sessões de login do Microsoft 365 para capturar os cookies de sessão em tempo real. O segundo, chamado Mail Argenta e supostamente ligado à Nigéria, foi identificado de forma irônica. Seu e-mail e a sua senha acabou caindo nos logs de um infostealer, a mesma classe de ferramenta que ele usa contra as suas próprias vítimas. Segundo a Lexful, essa senha vazada era a mesma que ele havia reutilizado em seu painel de phishing, ou seja, até os atacantes reutilizam as suas senhas. O terceiro operador, identificado apenas pelo apelido Saroula01, roda a campanha mais longa e de maior volume. Em vez de fazer proxy de login, ele abusa do fluxo de código de dispositivo da Microsoft, um mecanismo legítimo de autenticação para aparelhos sem navegador. O ataque gera um código real, apresenta uma página falsa do Authenticator e instrui a vítima a digitar esse código na página genuína da Microsoft, de modo que a própria vítima quem completa o segundo fator de autenticação enquanto autoriza a sessão do atacante. Segundo a Lexful, essa campanha está ativa desde junho do ano passado e acumulou 218 vítimas confirmadas em 12 países, com cerca de 94% delas sendo contas corporativas. As 3 operações mostram sinais de desenvolvimento assistido por inteligência artificial e foram montadas a partir de componentes públicos no GitHub, o que para os pesquisadores mostra que a barreira técnica para contornar o segundo fator de autenticação caiu bastante. E 13 países liderados pelos Estados Unidos publicaram um alerta conjunto de cibersegurança sobre atores do Centro 16 do Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, que vem comprometendo dispositivos de rede mal configurados e vulneráveis em infraestrutura crítica. Segundo o alerta publicado ontem e assinado por agências como NSA, CISA e FBI, o grupo, também rastreado como Berserk Bear, Energetic Bear e Static Tundra, usa principalmente varreduras em busca de roteadores com o protocolo SNMP, usando senhas padrão ou fracas, o que permite copiar a configuração do dispositivo e extraí-la para um servidor controlado pelos atacantes. O alerta aponta que o grupo também explorou 2 falhas antigas em equipamentos da Cisco, a CVE 2018-0171 e a CVE 2008-4128, essa última afetando apenas dispositivos já sem o suporte da fabricante. Os setores mais visados incluem entidades das áreas de comunicações, defesa, energia, serviços financeiros, órgãos de governo e saúde. As principais recomendações são desabilitar o Cisco Smart Install, migrar para o SNP versão 3 com autenticação e criptografia e desativar as versões 1 e 2 do protocolo, bem como esses roteadores antigos e sem suporte. E a Jamf publicou uma análise de um novo infostealer para macOS batizado de Crash Stealer, que se passa pelo componente de relatório de falhas da Apple para roubar credenciais. A cadeia de infecção começa com um instalador assinado e validado pela Apple, distribuído como uma imagem de disco chamada Workbit Setup, que se passa por um app de colaboração. Considerando que esse suposto aplicativo passou pelo
pelo Programa de Desenvolvedores Notarizados da Apple, ele carrega em si um Developer ID válido, o que, consequentemente, o permite passar pela verificação do Gatekeeper sem gerar alertas. Ao ser executado, ele baixa o payload final a partir de um repositório no GitHub, exibe uma janela falsa pedindo a senha da conta, valida essa senha localmente e então a usa para desbloquear o keychain do macOS. O malware coleta dados de navegadores de cerca de 80 extensões e carteiras de criptomoedas e de 14 gerenciadores de senha. E segundo a Jamf, criptografa os arquivos com AES antes de enviá-los ao servidor de comando e controle. O domínio que distribui o instalador foi registrado no fim do mês passado e o download é protegido por um PIN, o que indica uma campanha dirigida a vítimas selecionadas. E a Proofpoint descreveu uma técnica que ela chama de Spoofing de Client ID do OAuth, usada para enumerar contas no Microsoft Entra ID sem gerar um evento de login, ou seja, sem fazer barulho nos logs. Como o Entra ID responde de forma diferente conforme o identificador da aplicação, seja válido ou não, o atacante consegue inferir se um usuário e uma senha são válidos. Quando o identificador é forjado, o nome da aplicação não aparece no log, o que pode fazer detecções baseadas nesse campo passarem despercebidas. A Proofpoint observou 2 campanhas distintas usando essa técnica, uma mirando em mais de 1 milhão de contas e outra em mais de 2 milhões, e recomenda monitorar logins sem nome de aplicação associado. E é isso por hoje, e quem não se inscreveu no webinar que vai rolar hoje às 10h30 da manhã, perdeu. Brincadeira, ainda dá tempo de se inscrever, estou deixando o link aí na descrição, encontro vocês lá, beleza? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.